bichas, covardes. Olá, eu sou a Mariana. E eu sou o David. Bem-vindas ao Bichas Cobardes, Um programa sobre cobardia e coragem queer em defesa das manas oprimidas, e ataque contra todas as bestas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas bifóbicas e pessoas estúpidas em geral. Olá, então bem-vindos a mais um programa. Bem-vindos. Então, hoje, o tema de hoje é, Mariana, Juventude em risco. das fontes. Somewhere over the rainbow. Exatamente. Esta música nós eventualmente já vamos explicar porque é que escolhemos esta música, mas Que hoje... não pode ser dita sem ser cantada. Sim. E então, hoje temos para falar aqui connosco a Rita Paulos, que vem da casa aqui, não é? Casa aqui. Eu andei- Mas o trocadilho é casa aqui Eu andei também. tanto tempo a dizer casa aqui, Faz mal. só recentemente é que disse que era casa aqui, que faz sentido. E não é? também temos já a situação de as pessoas escreverem o nome junto, mas é casa aqui, separado. Sim. E, portanto, vamos falar um bocadinho sobre a violência que a juventude LGBT é vítima neste país, que respostas e que situações é que Existem. existem e que se têm encontrado. Então, a Casa Aqui, já agora, o que é a Casa Aqui? Quando é que surgiu a Casa Aqui? Porquê? Bem, a Casa Aqui foi fundada oficialmente em setembro de 2012, ou seja, já temos mais ou menos 2 anos, mas somos uma associação jovenzinha. E surge porque eu sou ex-dirigente e fundadora da Rede Exec, que é a associação juvenil nesta Exatamente. área. Uhum. E estive durante 5 anos à frente dela, mas continuei também a trabalhar e mantive-me presente, na medida do possível, em regime de voluntariado. E uma coisa que nós tínhamos frequentemente era pedidos de apoio de jovens em situação de violência familiar que chegava mesmo, às vezes, a ser expulsão de casa. E nós tínhamos muitas dificuldades em dar respostas. E depois, em simultâneo, nós íamos recebendo informação de que as entidades para quem encaminhávamos ou outras associações encaminhavam, porque havia mais casos que não chegavam a nós, chegavam a outras associações, Sim. havia situações de vitimização secundária, ou seja, em vez de serem bem acolhidos e protegidos, não, chegavam lá e eram também discriminados ou Sim. discriminadas. Portanto, o que é que nós achamos? Achamos importante começar a trabalhar estas questões para dar uma resposta. E a resposta para já não é necessariamente uma casa de abrigo, de acolhimento. Eventualmente poderemos vir a chegar à conclusão que será necessário, mas para já o que nós queremos fazer e que estamos já a fazer é apoiar os recursos que já existem localmente. E até porque nós nunca iríamos chegar a todo o país e nós temos neste momento IPSS, temos as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens por todo o país, quase todos os distritos do país têm, não Sim. todos, mas E aí que bastantes. chegam muitos dos casos. Sim, para menores de 18, então necessariamente tem de passar por aí. E, portanto, nós achamos que era mais importante... Vou beber um bocadinho de água aqui. À vontade. Sim. Nós achamos que era importante começar a trabalhar com os técnicos no terreno. Sim. E porque sabemos também que esta é uma questão que, infelizmente, a nível de formação académica e profissional não existe. Portanto, nós também, a médio prazo, queremos começar a dar formação profissional acreditada para técnicos na área da saúde, ação social, juventude, portanto, por aí. Neste momento achamos que este está a ser o bom caminho, oferecer consultoria, fazer ações, sensibilização, formação e ir trabalhando e acompanhando estes casos. Os casos maiores de 18 anos, que até se calhar é aquele caso ou os casos mais complicados, felizmente nós já temos uma associação em Portugal que é a Happier Teens, Sim. que decorre da responsabilidade social de uma empresa de bed and breakfast, que, por exemplo, nós já reencaminhamos para eles. Portanto, nós também estamos com a Segurança Social a ver se há algumas opções viáveis, porque eles têm alguns recursos para jovens depois dos 18 anos, mas não é a mesma coisa. Ok. Pronto, mas nós neste momento estamos a focar com os menores de 18 e como é que eles são apoiados e que respostas é que têm. Sim. E nomeadamente porque há algumas especificidades, ou seja, lidar com um jovem ou uma jovem ou adolescente com uma situação de risco ou de violência por este motivo não é igual do de jovens. E, por exemplo, também depois as crianças, que muitas pessoas fazem imensa confusão, aqui estamos a falar de crianças transgénero. Pronto, e nós queremos que realmente aquilo que já existe Mas trabalhe bem estas questões. de que forma é que é diferente dar apoio a estas pessoas do que se calhar outras pessoas que estão normalmente em situações de risco? Pronto, tem a ver com a própria característica da orientação sexual, por exemplo, se for esse o caso. A expressão de género e identidade de género já é um bocadinho mais visível, porque se a criança decide exprimir-se, ou o jovem vai-se ver, a orientação sexual não. Mas nós temos uma situação que o isolamento é muito maior e os próprios fatores de proteção, ou seja, os recursos, o suporte social não é o mesmo. E há bocado estávamos a falar justamente
Por exemplo, enquanto uma minoria étnica, um adolescente que seja discriminado na escola, a probabilidade da família partilhar dessa característica é muito grande. Exatamente. E, portanto, se tiver alguma situação em concreto, tem um suporte em casa, que é muito importante, porque, aliás, os pais ou as figuras parentais, a família, é um elemento importante para criar a resiliência e para consolidar a estrutura e a capacidade e autoestima de um adolescente ou uma adolescente. E aqui não temos essa garantia. E mais grave, temos às vezes os técnicos e as técnicas sem querer a chamar os pais e a falar aos pais desta questão quando não devem e não podem fazê-lo sem autorização do próprio adolescente ou adolescente e sem garantir que há um plano B se as coisas correrem mal. E isto é de tal maneira grave que nós sabemos que o risco de suicídio ou de ideação suicida aumenta drasticamente quando a família sabe e reage mal. Portanto, nós estamos ainda a colocar mais em perigo. Às vezes os agressores são os pais, não é? Pois. Exato. Ou são mais outro agressor. E em vez de termos um fator ali que é adjuvante, pelo contrário, está a contribuir para a situação ficar pior. Depois também tem outras situações que têm a ver com o próprio isolamento e do bullying. Neste caso estamos a falar das escolas, que é também uma situação de violência não tanto na família. Nós temos muito mais dificuldades em encontrar os jovens a ter apoio dos pares, porque é muito fácil ser gozado e apontado então na orientação sexual, porque é uma coisa que não está escrita na testa, portanto, e nós temos jovens a ser vítimas de bullying que nem sequer são, portanto, basta a percepção e geralmente tem a ver com a expressão de género. Basta ser o rapaz, entre aspas, efeminado, a rapariga, entre aspas, masculina, e imediatamente é gay, é lésbica, etc, etc. E nós temos trabalhado muito vincadamente a explicar que uma coisa não implica a outra e que, obviamente, temos que proteger todas as pessoas, independentemente de se são gay ou lésbica ou o que for, para terem autonomia e liberdade para se exprimir como são. Em termos de números, eu estava a ler no vosso site que vocês... Já agora, David, deixa-me só terminar desculpa lá interromper. Aqui o que é importante? Enquanto é muito... Se eu tiveres uma característica, por exemplo, eu dou este exemplo, se eu for gozado ou vítima de bullying persistentemente, né, que é também a própria definição, por usar óculos ou ter outra característica física, é muito mais fácil para alguém que não tenha óculos defender-me do que nesta situação. Sim. Porque há sempre o receio de vir a ser perseguido também, ou perseguida. Exatamente. Pois. Exato. Então, mas estava a perguntar, em termos de números, eu estava a ler no vosso site que vocês diziam que em Portugal cerca de 5 a 10 jovens todos os anos são expulsos de casa por questões relacionadas com a identidade ou expressão de género ou orientação sexual. E que 30% das pessoas sem abrigo muitas vezes é por questões relacionadas com estas, não é? Que números é que nós temos em Portugal de... Nós não temos muitos. Estes dados que nós temos são o que se chama dados de campo, ou seja, são de outras associações, são da Rede Execo e são os nossos também já da Casa Aqui, porque a Casa Aqui, a partir do momento em que tornou-se visível, começou logo a receber alguns pedidos de ajuda. Sim. E isto é uma estimativa muito geral e tem a ver com a média, de facto, nós temos 5 a 10, mas sabemos que provavelmente serão muito mais, e geralmente é sempre assim, até se fala muitas vezes da pirâmide, não é? São muitos mais, cá em baixo são os casos que realmente acontecem e depois conforme a instituição é mais alta, aqui seria o Estado, menos se sabe do que é que se está a passar. Por exemplo, as associações que conseguem ter mais conhecimento um bocadinho da realidade e quando se vai subindo cada vez menos há. Pois. Portanto, nós temos noção que há mais situações e, por exemplo, nas próprias comissões, nós no estudo que fizemos com o projeto Casa Aqui Primeiros Passos, percebemos que muitas vezes... Explica-nos esse estudo que vocês fizeram. Sim. Como é que ele foi? Nós desenvolvemos, e está quase a terminar este projeto, começámos em dezembro, que tinha 2 fases, que é a primeira é este estudo que nós achámos importante perceber quais é que eram as experiências, as competências, as práticas dos técnicos e técnicas nesta área da proteção de crianças e jovens nestas temáticas, para depois fazer ações de sensibilização já com algum conhecimento, quais é que são as necessidades e o que é preciso focar mais ou menos. E no estudo nós realmente chegámos à conclusão que este é um tema que é difícil para os técnicos e técnicas abordarem, não necessariamente por má vontade, há alguma abertura, há alguma sensibilidade, mas eles não sabem como agir. Pronto. Por outro lado, há quem ache que isto não é relevante, não é? Que a orientação sexual não é um fator relevante nestas questões de risco, e não é verdade, nós discordamos. E por outro lado, há alguns técnicos que chegaram a dizer, nós desconfiamos que sim, que o problema que se estava a passar tinha a ver eventualmente com a orientação sexual da rapariga ou do rapaz, mas nós não perguntámos nada. Pronto. E nós também não encorajamos a fazer pergunta, o que nós encorajamos é fazer um discurso de tal maneira, inclusive e aberto, que o jovem ou a jovem se sinta confortável o suficiente para, se quiser falar do assunto. Mas há mais nuances, porque toda
todo o tratamento e o atendimento em sede CPCJ tem várias questões que precisam de ser tidas em conta, particularmente com a população LGBT juvenil, e nós temos estado a trabalhar com eles até com simulações, e também porque este trabalho também está a ser muito de sinergia e bidirecional, ou seja, nós também estamos a aprender com as pessoas das CPCJs e temos estado também a fazer simulações, por exemplo, em sede de atendimento nas ações, que tem sido muito interessante. Que permite já prevenir e pensar o que é que eu vou fazer se me acontecer uma situação deste género. Sim. Aliás, houve uma notícia no Público que falava exatamente sobre o resultado deste vosso estudo e que contava algumas situações pavorosas sobre coisas que os técnicos fazem neste momento a jovens LGBT que estão... E às vezes sem consciência. Nós apercebemos que não é por maldade, mas há falta de ética, de facto. Sim. Neste momento, o que é que estes jovens podem fazer se sentirem em risco, a precisar de apoio? Quais é que são as respostas disponíveis para estas pessoas? Pronto, nós neste momento a Casa Aqui é um recurso para pedir ajuda. Nós neste momento temos capacidade para fazer e para encaminhar para as respostas que já existem. Para que respostas é que vocês encaminham? Se for menores de 18, à partida nós vamos encaminhar para a CPCJ da região, do distrito ou do município da pessoa que está a pedir ajuda. Neste caso, o jovem, menor de 18 anos. Oxalá que seja uma zona que nós já trabalhamos, não é? O que nós queremos garantir, e é outro trabalho que temos estado a fazer com as CPCJs, é que quando recebem este tipo de caso, não colocarem estes rapazes e estas raparigas simplesmente na instituição, na IPSS, na primeira cá vaga. Não é? É importante garantir que essas pessoas estão com mínima preparação para acolher jovens com esta especificidade, ou que a CPCJ tem um cuidado extra de acompanhar um bocadinho mais esta colocação do jovem ou da jovem naquela instituição. Sim. Pronto, maiores de 18, necessariamente, em princípio, passa pela Rapid Teens. Obviamente que existe com o recurso, não há razão nenhuma para não ajudar-los. Mas eles têm um espaço também? Eles têm um espaço que acolhem jovens de 18 aos 21 anos, portanto é essa restrição de idade, mas já é muito importante e nós temos recebido casos nessa faixa, não é? De pedidos de ajuda. E, geralmente, por norma, o que nós fazemos é recorrer à Linha Nacional de Emergência Social. Ou seja, dizemos que temos este pedido de ajuda, que respostas é que há? Geralmente a Segurança Social do Distrito é que vai tratar do assunto e pronto, nós houve um caso que não foi muito produtivo, era de um jovem maior de 18 anos, portanto ainda temos muito trabalho para fazer. Claro, isto só mostra que há muita coisa a fazer e a necessidade de organizações como esta. E depois, mas em termos mais de respostas sociais, não sei, que não sejam só... Eu lembro da Rede Executive, que existem os grupos de apoio desde o início, que é uma das grandes marcas da Rede Executive, que nós muitas vezes, que eu também estive ligado à organização, que muitas vezes apareciam pessoas e que estavam, pronto, em situações que precisavam de apoio e que às vezes o facto de estarem ali com os pares era a resposta muitas vezes que eles precisavam, não é? Outra das coisas, quando perguntaram há bocado porque é que a Casa Aqui surge, a Casa Aqui não surge só por esta razão. A outra razão tem a ver com o facto de não haver respostas profissionais, técnicas, na área do associativismo. Nós temos as associações até a trabalhar bastante bem para os recursos que têm, mas muito na base do voluntariado e com poucos profissionais. Neste momento já começa a haver mais, mas falta profissionais a trabalhar estas questões para a juventude, para a família, por aí adiante. E o outro serviço que nós oferecemos já, ainda não publicitámos muito, mas provavelmente vamos começar a divulgar melhor a partir do final deste ano, início do ano que vem, são o serviço de psicologia, porque isso é outra área em que nós temos um problema, é que, mais uma vez, não há formação profissional, não há formação académica, os psicoterapeutas não têm formação específica e nós temos, às vezes, pessoas melhor ou pior a trabalhar estas questões e algumas mal. Então o que nós queremos é garantir que na Casa Aqui, infelizmente em Lisboa, para já, vamos ver depois como é que nós conseguimos construir uma rede de profissionais noutras zonas do país que possamos referenciar. A Rede Exec eu fiz na altura também uma coisa parecida, mas nós vamos fazer de outra natureza, já serão profissionais que estão de alguma maneira ligados a nós, portanto não vai ser só referência externa. Nós queremos fornecer isso, ou seja, para quem precisa de algum aconselhamento ou numa situação mais grave de psicoterapia, poderá com segurança recorrer à Casa Aqui e saber que, em princípio, tem os técnicos competentes nesta área. Sim. Exatamente. Isto dá umas discussões interessantes sobre o ativismo LGBT em Portugal, porque nós às vezes vemos muitos grupos, ou muitos coletivos, ou muitas organizações que são muito visíveis, mas que depois nem sempre conseguimos ligar isso a respostas concretas sociais a esta população quando precisa, de facto, no dia-a-dia dessas respostas. Não é? Eu sei, por exemplo, que a linha LGBT da ILGA também faz
reencaminha pessoas de frente e para trás entre a rede executiva, mas sei que isto às vezes fica ali, os reencaminham para os outros, mas nunca sabe de facto que respostas específicas é que estas pessoas recebem, não é? A parte da intervenção comunitária é importante e eu continuo a achar que tem de existir. Claro. Aliás, a rede execo durante muitos anos dei-me conta e presumo que continuará, havia psicoterapeutas que aconselhavam como parte ou complemento da psicoterapia irem a reuniões da rede execo. A intervenção comunitária é sempre importante, ou seja, o trabalho com os pares, o apoio dos pares é importante. Agora, as situações mais extremas, mais difíceis, é mais difícil trabalhar, tanto que na própria rede exec, quando eram situações muito graves, nós dávamos formação, e acho que ainda se dá, para que o coordenador ou a coordenadora estivesse atento e depois fizesse uma abordagem à parte a perguntar se aquele jovem não gostaria de procurar uma ajuda mais profissional, porque achava-se, pronto, isto com muito tato, não é? Com muito cuidado. E justamente é por isso que nós queremos complementar, nós vamos complementar o trabalho da ILGA Portugal, da Amplos, da Rede Exec, portanto, as associações que estão a intervir nesta área, que é um bocadinho mais de intervenção comunitária, política, etc., eu acho que nós podemos dar um apoio interessante. Sim, verdade. Necessário. Sim, muito urgente. Uma coisa interessante que eu também acho da casa aqui. Casa aqui. Mas está à vontade. Que é o facto de. Pronto, foi um processo, um projeto com sucesso de crowdfunding, não é? Que nós dizemos agora que não se vê muito hoje em dia esta questão, de, pelo menos em Portugal, questões ativistas. Explica-nos um bocado como é que vocês tiveram a iniciativa de fazer isso e foi com sucesso que agora conseguiram o financiamento total do projeto, não foi? Felizmente. Sim, nós temos uma estrutura no back-office do nosso site que permite criar-nos campanhas de crowdfunding e nós, neste projeto em particular da Casa Aqui, Primeiros Passos, que é cofinanciado pelo eGrants, que é gerido pela Fundação Carlos de Gulbenkian, nós tínhamos de fornecer pelo menos 5% do valor total com dinheiro próprio da associação. E nós lançámos uma campanha, até um dos elementos-chave do crowdfunding é que nós oferecemos a alguém em troca. Nós, nesse caso, estávamos a oferecer consultas de psicologia. Sim. E a primeira fase da campanha correu muito bem, conseguimos angariar um bocadinho mais de metade dos fundos, mas depois ali aquilo estagnou. E agora, há poucas semanas, falei com os colegas da direção e disse: eu acho que nós temos que começar a fazer algo mais do género com o do Ice Bucket Challenge, em que façamos uma brincadeira, porque eu achei, de facto, à parte, pronto, às vezes as pessoas poderem ter falta de sensibilidade para a questão que é, não? Para a doença. Foi extremamente eficaz, até porque as pessoas não gostam de coisas pesadas. Isso para mim acho que é um facto, não é? Nós fizemos um discurso muito pesaroso, as pessoas querem fugir porque já têm os seus problemas na vida. E depois as pessoas também acabam por ser muito ativadas com casos muito pessoais e aqui não temos, não é? Nós não estamos a falar do caso do rapaz ou da rapariga. Aliás, há um recurso que eu até gostava de dizer que a Casa Aqui tem para jovens que é pouco conhecido, mas já digo. Sim. Então eu propus fazer o desafio de cantar durante 20 segundos o Somewhere Over the Rainbow da Judy Garland, também tendo em conta... Que nós cantámos no início. Exatamente, muito bem, já não precisam fazer o donativo. Ou se cantava, ou se fazia o donativo. Até porque a história de Judy Garland é um símbolo da cultura LGBT e esta música é do filme do Wizard of Oz, o Feiticeiro de Oz, e nós, como sabemos, ela quer regressar a casa e todo o nosso trabalho tem a ver com essa ideia de ser lar, porque nós falamos muito também nos objetivos da associação que nós queremos ser um espaço seguro, queremos ser um espaço que as pessoas se sintam em casa, sintam-se bem. E depois, eventualmente, depois viverem a sua vida como deve ser. O próprio logotipo também tem essa ideia de receber e de depois as pessoas saírem para viver a sua vida como nós gostaríamos que vivessem. E felizmente esta última fase, aleluia, fiquei muito contente, correu muito bem e até excedemos o valor. E eu fiquei aliviada, não é? Sim, é bom. Não, Ainda bem. E é bom ver que dá para fazer ativismo de forma mais, não sei, profissionalizante. Não... Sim, eu espero que... Profissionalizado. Sim. Mas é esse trabalho que nós queremos fazer. E que não precisamos, se calhar, só de viver de voluntários daqui para a frente, que acho que também é um dos grandes problemas. Faz-nos muita falta. Se nós formos ao estrangeiro... Aliás, eu lembro que com a Rede Exec, às vezes virem associações no estrangeiro, entrevistar-nos para saber o que é que fazíamos, e depois diziam no fim... Isto aconteceu mais de uma vez. É muito engraçado, nós fazemos as mesmas coisas que vocês, mas nós somos pagos para fazê-lo. Depois, olha, nós não há dinheiro. Portanto, é verdade. Connosco, e nós hoje tivemos a publicação no Portal de Justiça do nosso registro enquanto Instituto Particular de Solidariedade Social, que nos vai também possibilitar chegar mais longe. Trabalhamos também na igualdade de género. E esta questão está já incluída na igualdade de género, pronto, também não é por aí, mas por exemplo há fundos que nós agora podemos recorrer, o novo CREN está aí a abrir e esperamos poder fazer trabalho nesta área. Sim,
Depois tinha aqui o artigo do Público que eu estava a mencionar há bocado, acaba com um parágrafo que eu acho que é muito interessante, que eu vou ler agora. Ai não, leio tu, Mariana. Leio eu, estou muito calada hoje. Sim. Está aí? Espera, é este? É esse parágrafo. Peço desculpa. Ora, portanto, um jovem chegar ao centro de acolhimento e dizer que é gay, já não ligam. Vê-se nos filmes, nas novelas, conta um. O processo é o mesmo independentemente da orientação sexual, diz outro. Será isto um sinal de uma sociedade avançada? Ou, como admite Henrique Pereira, sinal de que as pessoas preferem enterrar a cabeça na areia a enfrentar uma questão sobre a qual impera uma brutal ignorância? Pronto, eu acho que isto é interessante. Porque as pessoas não falam das coisas, às vezes numa também de não darem a ignorância que têm, para fingir que desresponsabilizam-se. Fingir que são liberais, não é? Então é tipo, não, isso não é uma questão importante porque... E acham que não é importante porque não percebem as implicações. Exato. E por isso é que eu também neste artigo do Público eu explico e repito várias vezes. Eu também não estou à espera que as pessoas conheçam uma realidade que não lhes é próxima e que não estudaram ou que ninguém lhes ensinou quais é que são as situações típicas, quais é que são as abordagens mais corretas, que são positivas, etc, etc. Mas obviamente também depois há situações um bocadinho mais extremadas que eu acho que também têm a ver com o bom senso, mas também posso dizer que no estudo não foi a maioria, foram o suficiente para haver algumas que chocaram algumas pessoas, mas também temos por outro lado algumas pessoas com uma abordagem que deu para perceber que se interessavam, e tanto que a procura que nós tivemos para estas ações do projeto foi grande. Nós preenchemos todas as nossas vagas disponíveis de datas. E eu tenho sentido imenso, obviamente também já vão pessoas que estão predispostas para aprender, tenho sentido imenso, tem sido extremamente positivo. Na última ação eu tive imensas pessoas a virem se despedir no fim e dizer que tinham gostado imenso e obrigada e que iam procurar fazer o trabalho o melhor possível, portanto tem sido gratificante. É uma necessidade, não é? Sim, eu estou extremamente otimista e acho que, há bocado quando se falava do ambiente, será que nós estamos numa situação social melhor? Eu acho que estamos muito melhor do que há 10 a 15 anos. Para já, todas estas mudanças legais criaram um imenso debate na sociedade e, em simultâneo, também ajudaram muitas pessoas a assumir-se. E a visibilidade causa impacto, como nós sabemos. Portanto, vocês também têm esse lema. Mas, embora, pronto, as pessoas às vezes não conseguem, né? Mas eu creio que nós estamos no momento ideal para começar a pegar nestas pessoas que têm algum interesse, que não sabem muito bem, ou que às vezes até têm algumas reticências, mas estão disponíveis para ouvir e para aprender e começar a dar as ferramentas para fazerem o trabalho o melhor possível. E eu acho que isso está a existir, felizmente. Ok, muito bem. Eu tenho curiosidade de falar contigo porque tu és quase sem ofensa, um dinossauro. Ui, que do ativismo, no sentido em que é com respeito, desculpa. No melhor sentido possível. Pronto, eu vou levar como um elogio. Isto porque não é que foste uma das fundadoras da Rede Exec. Sim, aliás, sou fundadora mesmo, mas depois tive pessoas que juntaram. Sim. E portanto tenho curiosidade em ver qual é que é a tua perspectiva do ativismo nestes últimos anos, o que é que nós atingimos, se atingimos aquilo que... se as prioridades estão certas ou se há prioridades certas. Eu acabei por ter sempre uma perspectiva e o meu trabalho do ativismo foi muito mais sempre de intervenção social e com a população. Nós trabalhámos e eu trabalhei com muito gosto e interesse as partes legais na área da educação, portanto, ainda bem que o Estatuto do Aluno foi alterado, ainda bem que a educação sexual e que a Rede Exec e eu contribuímos para isso. Mas acho que nós temos feito progressos imensos. E, por exemplo, a questão própria da juventude nas escolas é importante, é premente, porque há mais visibilidade. Na minha altura, pronto, eu tenho 36 anos, era impensável haver namorados e namoradas assumidos. Agora já há. Só que essa visibilidade depois tem uma outra implicação, que é a violência pode ser muito mais visível, agressiva, muito mais difícil de evitar, não é? Porque era aquela faca de dois gumes, eu posso esconder. Ao contrário, por exemplo, se eu tiver um tom de pele diferente da maioria, já não os posso esconder, tenho que lidar com a situação. Nós estamos um bocadinho protegidos no toque à orientação sexual nisso. E já estamos a entrar numa fase em que já não estamos tanto nessa situação. Ainda está muitas pessoas que não se assumem, isso também não tínhamos ilusões. e com razão para terem receio, não é? Mas acho que é preciso intervir e acho que nós temos feito um progresso muito positivo e eu sempre fui uma das pessoas que achei que as mudanças legislativas alavancavam e ajudavam a mudar as atitudes e as mentalidades. Portanto, nesse ponto acho que estamos a ir bem. Agora, também não posso falar muito do trabalho das outras associações porque eu também não estou dentro e nem acho correto estar a fazer qualquer tipo de comentário, mas acho que em geral temos pessoas com muita qualidade a trabalhar. Ok.
Sim, mas ser correto. Estou a brincar. Cada um da sua forma e com as suas Exatamente. áreas e das suas Não, maneiras de fazer o eu trabalho. acho que o importante é que nós nos consigamos complementar, respeitar o trabalho uns dos outros. Exatamente. Sem dúvida. Mas embora acho que esse também é um dos problemas grandes que nós temos, é a incapacidade de nos completarmos e de respeitarmos uns aos outros. Pois, Às e vezes. sim. O trabalho Nós de somos ser- seres humanos, não dá seres humanos. Já de haver às vezes uma confusão ou outra. Mas dificulta aqui o caso de não sermos profissionalizados e sermos à base do bem, da vontade. E das note-se pessoas. que no meio do voluntariado tem-se feito coisas espetaculares. Sim, é verdade. Mesmo. Eu acho que sim. E muitas pessoas ficam admiradas como é que nós conseguimos, porque nós temos muito amor à camisola, porque se ninguém trabalhar por nós, É verdade. temos de ser nós a fazê-lo. Sim, depois aqui outra questão que eu estava a dizer há bocado, quando falava contigo, que era sobre o facto de nós aqui estamos a falar sobre a juventude, e esta juventude que é vítima de agressões e da pressão e de discriminação, mesmo que de forma não direta, não é? Porque as pessoas às vezes não se visibilizam, mas que depois estas pessoas crescem e transformam esta comunidade que nós temos, no caso já mais das pessoas adultas, que é tão diferente das outras comunidades que existem de minorias ou Exato. grupos mais vulneráveis. O estigma social e a discriminação têm um impacto muito grande na saúde mental das pessoas, quer queiramos ou não. Qualquer um de nós até que somos mais resolvidos, e eu também já fui discriminada e sei que isso teve impacto e tem impacto em mim. O problema é que nós temos pessoas com melhor ou pior capacidade para gerir a discriminação e o stress e a pressão que sentem por ser diferente, não é? E sem dúvida que é importantíssimo nós conseguirmos apoiar as pessoas todas em diferentes graus, porque as pessoas têm necessidades diferentes, para que consigam ser adultos felizes, adultos e adultas felizes, funcionais, que vivam com tranquilidade e bem todos os aspectos da sua vida, inclusive este que é bastante importante. Claro. Quer dizer, estamos a falar dos afetos, da sexualidade por aí adiante. E para nós, eu alerto só, porque acho que muitas pessoas já se lembraram disso, mas quem não se lembra, o facto de nós estarmos felizes, tornamos outras pessoas mais felizes à nossa volta. Portanto, todos nós ganhamos por a homofobia diminuir e a verdade. transfobia diminuir. Exatamente. Portanto, É verdade. é para toda a gente, não é só para a população LGBT. Sim. As pessoas esquecem-se. Que outras questões é que ainda tinhas interesse em falar ou coisas que nós não falámos? Que tu gostavas de Não, mencionar? só mencionar que nós também vamos trabalhar, provavelmente, não sei se começaremos já no ano que vem, mas eu já estou a fazer algumas sessões, um pouco de sensibilização, mas curtas, sobre a violência no amor e violência doméstica entre casais do mesmo sexo, porque temos respostas muito boas. Portugal tem feito um trabalho fantástico nesta área, ainda há para fazer muito, mas tem sido feito muito, só que infelizmente para a população LGBT esta questão ainda está muito focada na violência de género, que é importante, não é que não seja importante. Mas a prevalência de violência entre casais do mesmo sexo é a mesma, ok? Tem as mesmas questões de poder, só que depois tem, mais uma vez, especificidades e algumas dificuldades, e começa logo pelas pessoas não pedirem ajuda, não é? Porque têm medo de ser discriminadas ou porque implica assumirem-se. Aliás, isto é só um. Há mais situações. O trabalho que eu gostaria e que nós na associação também gostaríamos de fazer é começar também a sensibilizar as pessoas que estão a trabalhar com os gabinetes de apoio à vítima, e tanto ONGs e PSS, as autarquias. Portanto, as respostas que existem no terreno são às vezes desenvolvidas por entidades de características diferentes, para também melhorar as respostas nesta área, porque é preciso. Ok, está bom. Então, para mais informações sobre a Casa Aqui, não é? Vocês têm um site e também têm um Facebook. Temos. Vocês estão nas redes sociais que eu vi lá os ícones todos. Estamos, mas há uns que estão um bocadinho mal ver. desenvolvidos e aproveitados. O Facebook é aquele que tem mais atividade, também Sim. é a rede social provavelmente mais Mais usada, usada. portanto é mais fácil para nós colocar lá as divulgações, mas sim, podem nos procurar, e é Casa, e depois é aqui de novo o I, Sim. Quá. Sim. Portanto, se quiserem, e no Facebook, ou pesquisando no motor de Sim, pesquisa, sim. para não fazer publicidade, nós provavelmente aparecerá lá logo e poderão ver. E já agora, nós também temos alguns artigos específicos em algumas temáticas, violência no namoro, violência doméstica, e também, por exemplo, papais. Nós temos um artigo bastante completo. Papais que estejam a lidar mais ou menos com as questões já bem e querem saber como é que podem ajudar, Sim. ou podem evitar não criar situações de constrangimento ou dificuldades aos filhos e filhas. Também temos lá um artigo que acho que vale a pena ser lido. Sim, ligado com o tema da semana passada. Sim, com ambos. Com amplos. Ok, então olha, sem mais, já também temos aqui o nosso tempo. Muito obrigado por teres vindo aqui falar connosco, Obrigada Rita. eu pelo Obrigada. convite. Sim, Mesmo. então até à próxima vez. Beijinhos. Tchau. O que é que escreveste casa aqui? Demora um bocadinho a escrever. bichas, 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 bichas.